Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Na paz, né? Tudo firme e forte, né? Beleza. Então, para você que está comigo, sou Marcelo Galvão, está na disciplina de História. Hoje a gente vai falar do Brasil. Isso aí. Nas aulas anteriores nós falamos aí sobre a questão do tempo, né? Tempo e história, aquela divisão tradicional da história, né? Ok? Deram uma olhada, deram uma revisada. Se não viu ainda a aula, não pula etapas. Lembra que eu disse, né? Dá pausa nessa, volta para a aula anterior, dá uma olhada, vê o que tem para fazer e aí volta para essa aula. Não pula etapas, certo? Não vai pular. Se pular etapas, acaba caindo, né? Você tem que ir um degrau de cada vez, ok? Não esquece de dar o like naquela aula, também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que está rolando no mundo arte sério. Tranquilo? Vem comigo, que a aula está só começando. Vamos lá. Detalhe aqui, ó. Quando a gente fala de Brasil, certo? Eu vou até dar uma pincelada aqui para ti. O país onde você vive, onde você vai fazer suas relações sociais, comerciais, aí, não sei, né? Qual tipo de relação, mas é um país excelente, né? Um país muito bom, cara. O Brasil é a tua casa. Não? Tem os seus problemas? Tem. Todo estado tem. Tá? Todo país tem os seus problemas. Não vai pensar que os países europeus, né? Países da América do Norte, por exemplo, né? É uma maravilha, né? Um mar de rosa. Todo país tem os seus problemas, tem as suas mazelas, certo? Faça do teu país um lugar melhor, faça da tua casa um lugar melhor, vai ver que as coisas vão mudar para a tua vida. Tranquilo? Então a história do Brasil também é dividida em períodos. É isso aí, períodos, tá? Não tem a divisão tradicional lá da história que nós falamos nas aulas anteriores? Pré-história, antiguidade, Idade Média, não é isso? Idade Moderna, Idade Contemporânea. O Brasil também ele vai ter as suas subdivisões, né? A história, embora a gente ultrapasse aí pouco mais de 500 anos de história, mas tem muita coisa que aconteceu nesse nosso Brasil afora, né? O Brasil é um país de dimensões aí quase que continentais, né? O Brasil é enorme, né? Pega a maior parte da América do Sul, é só Brasil. Então daí tu já tem uma ideia que é muita coisa acontecendo de norte a sul do país, né? Certo? Então essa divisão aí, um detalhe antes de começar a aula, queria que você anotasse isso aqui, tomasse nota rapidão, tá bem? Deu certo? Tranquilo? Anotou isso aqui, né? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Basicamente, a gente vai ter 4 períodos aí da história brasileira e as suas subdivisões, né? Quais são esses períodos? Pré-colonial, o período colonial, o período imperial e o período republicano. Então são 4 períodos aí bem distintos. Vamos lá, João. Primeiro, período pré-colonial. Olha aí, ó, antes de 1500. Então, o que vem antes, você lembra da pré-história lá? O que vem antes da escrita, era assim? Ele falou que nós construímos esse conhecimento, foi isso? Aqui também, antes de 22 de abril de 1500, né, quando Pedro Álvares Cabral, as suas caravelas, chegou no Brasil, né? Lá de Bahia, coisa linda, né? Aquela história, né? Linda, belíssima, ele enfrentando o mar, né? Aquelas coisas e tal, avistou aquele monte e chegou no Brasil. Isso aí, o que vem antes dele é o período pré-colonial. Essa é uma história belíssima, nossa, que massa, Pedro Álvares Cabral aí desbravando o Oceano Atlântico, junto com seus amiguinhos e tal, né? E aí chegou aqui e foi só alegria, né? O Brasil é só coisa boa, né? Foi isso que ele viu, realmente o Brasil só coisa boa que tem aqui no nosso estado brasileiro, né? Muitas riquezas naturais, né? Muita coisa que só tem aqui, você vai ver aí durante as aulas, tá? Período pré-colonial, então, tudo que vem antes, então os povos indígenas, que estavam espalhados pelo litoral, pelo interior, né? Nós vamos até falar disso aí em uma aula específica para isso. Os índios que desenvolviam atividades, né? Os índios que
algumas tribos, minoria, que praticava a questão do canibalismo, né, que era o medo dos portugueses quando eles chegaram em terras brasileiras, esses índios canibais. Okay? Então, essas tribos indígenas, que eram milhões de habitantes aí, né, de índios, né, o termo índio, né, é um termo exatamente, né, correto, né? É o termo que o Cristóvão Colombo deu aos habitantes em 1492, né? 12 de outubro de 1492, quando ele aportou na América Central, né? Ele achava que tinha chegado às Índias. Depois eu dou uma pincelada nisso aí para você não perder as aulas que vão rolar ainda, tá? Então, Cristóvão Colombo, ele pensou que tinha chegado às Índias em 1492. Foi um erro. Então ele chamou os habitantes de que? Índios. Ele pensava que tinha chegado às Índias, né? A Índia. E não era, tinha chegado, era um novo continente, tá? Então, o nativo, vamos pensar aqui, o nativo das terras brasileiras, do Brasil, eles estavam espalhados por todo o território nacional, milhões de índios aí foram dizimados, de nativos que foram dizimados pelo colonizador, o conquistador, né? É o conquistador, ok? Esse é o termo, né? Então você vai pensar dessa forma: colonizado, a colônia. Então a gente já vai começar a construir alguns termos aqui específicos. O colonizado, colônia, o conquistador, a metrópole. Beleza? Os portugueses eram os conquistadores, os colonizados eram os nativos que estavam aqui, tá? Os índios. Então esse termo índio acabou ficando aí pela trajetória, pelo percurso do tempo. Então o termo índio, embora não seja um termo acertado, eu penso dessa forma, tá? É um termo que está enraizado dentro da nossa cultura, ok? Dentro do nosso cotidiano, tá? Mas nativo, né? Foi um termo que foi construído no finalzinho do século XV por Cristóvão Colombo e acabou se enraizando dentro da sociedade. Ok? O período colonial. Que período é esse? Vamos lá. Seguinte. Dentro do período colonial é a partir de 1500, quando os indivíduos começam realmente a colonizar. Mas quando é que vai ser isso? A partir de realmente, pessoal, 1530. É isso aí. A partir de 1530 é que o Brasil começou a ser colonizado de vez, cara. Por que isso? Explica esse negócio. Seguinte, os portugueses passaram 30 anos aí, deixando o Brasil lá, eles vinham fazer umas expedições guarda-costas, né? Observavam o território, pareciam mais caranguejos, né? De um lado para outro do litoral, né? Só isso. 30 anos aí. 30 anos, cara. Os caras não estavam nem aí pra gente, né? Mas por quê? Porque não tinha nada de interesse, né? Que interessasse. Enquanto nas colônias da Espanha, ou na América Espanhola, vamos assim pensar, os caras já estavam aí com as minas de prata encontradas. Então, o Brasil ainda não tinha nada que fosse de interesse, né? As práticas mercantilistas que eram vigentes na época, né? Ou o metalismo, a prata, né? Que estava também imbuído dentro dessa questão metalística. Então, você vai ter o período colonial, foi basicamente, né? Dentro de certos ciclos econômicos extrativistas, né? Todos eles. O extrativismo aqui, o vegetal, principalmente foi o pau-brasil, né? Foi essa primeira, né, função econômica que o Brasil teve para Portugal, né? Para a metrópole. Tá? Então eles vinham aqui, pegavam essas toras aí de madeira, né? Levavam para Portugal para utilizar, certo? Principalmente devido à seiva, né? Vermelha, avermelhada que o pau-brasil continha, né? Não tem, né? Porque ainda tem essa madeira de lei aí no Brasil. Outro ciclo econômico que a gente vai falar posteriormente é a questão do açúcar. Aqui eu vou citar um estado, tá? Chamado Pernambuco. O grande centro aqui, ó, Pernambuco. Lembra disso, era o grande centro econômico da colônia aí no século XVI, né? Verdade, século XVI aí, né? No finalzinho, início do século XVII, o Brasil era um grande produtor de açúcar. É isso aí, o Brasil chegou a ser o maior produtor de açúcar mundial.
eles exportavam tudo isso aí para a Europa, até como um grande parceiro a Holanda, mas isso aí a gente fala em um momento específico. Outra questão foi o ouro. O ouro, principalmente numa região, eu vou colocar aqui um estado chamado de Minas, olha o nome já fala tudo, né? Minas Gerais, tá? Minas Gerais era o grande centro econômico desse período, certo? As Minas Gerais da coroa portuguesa, meu nome é Minas Gerais, né? Tá bom? Ok? Quer mineiro, um forte abraço para você, tá bom? E para você que também não lembra dessa questão, o Brasil viveu um período chamado Império, tá? Professor, então, de 1500 até 1822, o Brasil iniciou isso, chamado período colonial, exatamente, porque a partir de 1822 até 1889, o Brasil viveu o período imperial com dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. É isso aí. Entre esse lapso temporal aí, de menos de um século, é claro, o Brasil ele enriqueceu principalmente com o produto café, né? Lembrando que a mão de obra aqui era escrava negra, principalmente. Tá? E também teve a regência, né? O que foi a regência? Foi o período, tá? Em que, olha aí, lembra disso, entre 1831 e 1840, em que o Brasil foi governado por regentes, porque o Dom Pedro II era uma criança ainda, ele não tinha idade para assumir o trono. Então, regentes, pessoas que a própria Constituição previa, né, a Constituição de 1824, dizia que o príncipe não tendo a idade apropriada, ideal para assumir o trono, o governo do Brasil seria regido por regentes, né? E essa regência ela foi uma única pessoa, e foi trina com 3 pessoas. Certo? Então, o período imperial foi marcado principalmente por isso, pela presença de 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, o café e a regência, né? O café é o coração econômico do Brasil. O Brasil chegou a ser o maior exportador de café do mundo, para você ter uma ideia. Muita grana rolava aí, tá? Principalmente nos estados de São Paulo. Tá? Aí você começa a pensar, São Paulo foi muito beneficiado com a questão do café e da República. É isso aí. Período republicano, de 1889 até os dias atuais. É isso aí. O período republicano, a gente vai dividir ele em algumas partes. Você vai ter a chamada República Velha, você vai ter a chamada Era Vargas. Né? A República Velha, para você ter uma ideia, eu vou aqui colocar que ela teve aqui alguns nomes, né? Alguns termos. Ela foi chamada de Política da Espada ou República da Espada, né? Porque os 2 primeiros presidentes foram militares, né? Ela também foi chamada de República das Oligarquias, né? Porque algum grupo, a minoria, entre eles paulistas e mineiros, é que governavam a nação nessa época, né? Ficou conhecido também por um período chamado República Café com Leite, porque os presidentes da República dessa época, tá? Entre 1900 até a época 30, a era de 30, tá? Quando Vargas assumiu, tá? Somente paulistas e mineiros é que governavam a nação. Os maiores produtores de café, São Paulo, e os maiores produtores de leite. Aí vamos aqui pensar, mas é claro que não era só isso, né? Tinha mais coisa, tá? Minas Gerais. Tá? A Era Vargas começa em 1930 e vai até 1945. Foi marcado por um presidente chamado Getúlio Vargas, né? Dificilmente tu vê alguma cidade que não tenha o nome, pelo menos de uma rua, em homenagem a esse grande presidente, esse grande estadista aí, tá? Gaúcho, né? Tá? Esse gaúcho aí não era alto, não, ele era baixinho, cara, mas que foi um grande nome aí na política nacional do Brasil. Tá? E a República Populista, ela foi exatamente em 1945 a 1964, né? Que Eurico Gaspar Dutra, né? Foi presidente, o próprio Getúlio Vargas também que retorna, depois comete suicídio, aí é uma outra coisa que a gente vai falar também nas próximas aulas,
tá? Juscelino Kubitschek, o homem que idealizou Brasília, construiu o plano de méritos da física histórica. Você vai ter a ditadura militar, 1964 a 1985, né? Realmente, quando começa esse período de democratização no Brasil, tá bem? Você vai começar a vincular essa nova questão aí. E a República Nova, né? Que é quando termina essa ditadura militar, né? A nova República, até os dias atuais, né? O presidente Sarney, o maranhense, que governou a nação, né? Logo após esse período militar, o primeiro presidente a governar o Brasil pós-ditadura militar foi o maranhense José Sarney, não? Ok? E depois Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, né? Temer, Dilma, toda essa galera, e atualmente é o presidente Jair Bolsonaro, faz parte dessa história da nova República Brasileira. Beleza? Então, 4 períodos: período pré-colonial, período colonial, período imperial e período republicano, são as divisões históricas do Brasil, do nosso Brasil. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Beijão!